Gente, eu só fiz aqui uma lista de algumas coisas. Na verdade, a gente pode dizer que toda a Bíblia ela está recheada das promessas de Deus. Mas, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, Deus prometeu que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Depois Deus prometeu para Abraão um descendente que iria abençoar todas as famílias da terra. Deus prometeu para a tribo de Judá um governante, o cetro não vai se apartar da tribo de Judá. Deus prometeu para as tribos de Israel uma nação, não é? E libertou o povo da escravidão do Egito e constituiu uma nação. Deus prometeu libertar o seu povo da escravidão do Egito. Deus prometeu a Davi um descendente que vai reinar sobre as nações. Deus prometeu um mediador que vai morrer no lugar dos pecadores, Isaías 53. Deus prometeu uma nova aliança, Jeremias capítulo 31. Deus prometeu um reino através do Messias, segundo Samuel capítulo 7. Deus prometeu novos céus e nova terra. E a partir daí o que nós temos é promessas de Deus. E o fato é que o relacionamento das pessoas com Deus era baseado em promessas. Por exemplo, quando Deus prometeu para Abraão um descendente, Abraão já estava idoso, a sua mulher já estava idosa, aparentemente não era possível que aquilo pudesse se cumprir. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, diz que Abraão creu contra a esperança. E crer contra a esperança significa a esperança dos homens, a esperança natural. Ele creu que o Deus da esperança, ele poderia superar todas as limitações humanas. E é por isso que quando Deus chamou ele para fora da tenda e disse, olha para o céu, e Deus disse, assim vai ser a sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então a primeira questão, gente, aqui, é que nós precisamos lembrar que Deus é quem dá origem à esperança. É Deus quem faz promessas. E o que Ele pede de nós é que nós abracemos as suas promessas. E através da história, o povo de Deus tem sido o povo da esperança. Se Deus quiser, em outro momento a gente vai falar um pouco mais, né, sobre essa questão do povo da esperança. Mas o fato é que quando nós temos promessas, as promessas dadas por Deus, a partir daí nós vamos viver em esperança. O fato é que o povo do Velho Testamento, todos eles esperaram o cumprimento da promessa, mas não viram o cumprimento. E ainda assim Deus os honrou, né, como aqueles que foram fiéis até o fim. Ele diz que até eles saudaram à distância, né, o cumprimento das promessas. Eles mesmos não viram o cumprimento da promessa. Eu fico pensando às vezes no caso de Moisés, não é, que Deus deixou do lado de cá da conquista da terra prometida que Deus havia prometido ao seu povo de Israel. Então, gente, às vezes as pessoas acham que esperança é uma coisa, simplesmente um desejo de que alguma coisa dê certo. Na Bíblia, exatamente porque Deus é o Deus da esperança, esperança não é uma possibilidade. Esperança não é um desejo de que certas coisas boas aconteçam. Na Bíblia, a esperança é um fato, não é, que é garantido pela palavra de Deus, pela fidelidade de Deus, pelo poder de Deus, pelo governo de Deus sobre todas as coisas. É por isso, meus irmãos, que aqueles que amam o Senhor realmente compreendem o que é esperança. Agora, a partir daqui, eu gostaria só de mencionar, né, que a maior esperança que nós temos em toda a Bíblia é a esperança do Evangelho. E até eu gostaria de dizer, gente, sim, nós podemos colocar a nossa confiança em Deus para Ele cuidar de nós, fazer provisão para as nossas necessidades financeiras, muitas vezes trazer cura para os nossos corpos, não é? Mas existe uma ênfase significativa sobre a esperança da salvação, a esperança do Evangelho. A própria Bíblia diz, nós anunciamos o Evangelho da promessa feita aos nossos pais. Veja bem, como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Atos 26, 6, o apóstolo Paulo dizendo, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. O que aconteceria, né, se você vivesse na época do Velho Testamento? Você iria esperar o Messias? Você pode imaginar, depois do último profeta Malaquias, 400 anos de silêncio profético. Nenhum outro profeta se levantou para dizer que o Messias estaria vindo. 400 anos, o mesmo período da escravidão do Egito.
Mas ainda assim, muitas pessoas aguardavam o Messias. Nós vemos Ana no Novo Testamento, né? Nós vemos Simeão. Na verdade, a mulher samaritana, muitas pessoas ainda estavam esperando a vinda do Messias. Essa era a chamada esperança messiânica. E eu achei interessante, né, que tem um livro, não sei se chega a 800.000 páginas, não é? Do Van Groningen, né? A Esperança Messiânica. Ele faz estudo em todo o Velho Testamento sobre essa questão da esperança, né? Agora, o que eu acho interessante é que na Bíblia a esperança é algo que vai se cumprindo progressivamente, paulatinamente. Por exemplo, Deus disse para Abraão: Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E Deus em parte cumpriu isso quando Isaac nasceu, e depois Jacó, e depois as 12 tribos de Israel, depois a nação de Israel. O fato é que a promessa de Deus ela foi se cumprindo. E aqui está uma coisa interessante sobre esperança, é que Deus nos dá evidências concretas da sua promessa, cumprindo a sua promessa parcialmente. E o maior exemplo de tudo isso é a própria vinda do Senhor Jesus, né? Porque Deus prometeu o reinado do Messias. E Jesus veio uma primeira vez, e Jesus anunciou a sua segunda vinda. Então essa é uma questão interessante sobre a esperança. O nosso Deus é o Deus que concretiza a esperança. As promessas se cumpriram na vinda de Cristo. Alguém até fez um estudo fazendo o levantamento de todas as profecias messiânicas e o cumprimento delas na pessoa de Jesus. E alguém já disse que se alguém tentar dizer que é pelo acaso, isso simplesmente é inconcebível. Não sei, o pessoal aí de matemática, né, pode dizer, né, que quanto mais as variáveis, menos a probabilidade de que alguma coisa aconteça. E o fato é que nós temos dezenas, se a gente for pensar em todas as figuras do Velho Testamento, centenas de profecias, não é que iriam se cumprir numa só pessoa da história há 2000 anos atrás. Depois vocês podem fazer esse levantamento da pesquisa de todas as profecias que foram dadas em relação à pessoa do Messias. Sabe, existe uma aula de teologia que eu queria ter tido, mais do que qualquer outra. Sabe qual é? Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos, ele estava conversando com os discípulos na estrada de Emaús, e Jesus mostrou para eles tudo que estava escrito a respeito dele no Velho Testamento. Está aí uma coisa que eu gostaria de ouvir. A gente sabe que os apóstolos falaram muitas coisas, mas da boca do próprio Senhor Jesus, porque na verdade a Bíblia, o próprio apóstolo Pedro diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Desde o início era o próprio Filho de Deus que estava conduzindo, supervisionando as profecias até o momento que ele mesmo fosse cumprir com a sua encarnação aqui na terra. As promessas se cumpriram na vinda de Cristo. Você lembra quando Jesus estava no seu ministério? O próprio João Batista diz: és tu aquele que havia de vir, ou nós temos que esperar outro? Sabe essa questão da esperança? Não é o Senhor ainda, é outra pessoa. E o próprio Jesus diz, manda um mensageiro dizer: olha, os cegos vêm, os coxos andam, aos pobres é pregado o evangelho. E João Batista então reconhece que logo no início do ministério, quando Jesus estava se aproximando, João Batista apontou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora João Batista, que estava prestes a ser decapitado, ele teve a confirmação de que ele realmente havia apontado para o verdadeiro Messias de Israel, que Jesus era o cumprimento das profecias do Velho Testamento.